gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vim trazer a teoria de eu em Boku no Hero. Essa é a primeira teoria de Boku no Hero do canal. Se tiver um bom feedback eu trago a continuação sem mais enrolação. Bora para o vídeo. A história começa quando eu estava vendo Boku no Hero a quinta temporada, quando Deku usa o Oni Fural 100% para salvar aquela garotinha no momento que ele iria dar um soco naquele monstro. Com tanta emoção meu coração para por eu ter exigido muito dele, pois eu estava sentindo muita felicidade. Nível de felicidade era mais que uma pessoa poderia aguentar. Estou sem criatividade, então eu fecho meus olhos e caio no chão morto, e quando eu abro meus olhos eu estava em um lugar completamente preto e penso, mas que droga aconteceu? Lembro de estar assistindo Boku no Hero até que eu sinto uma pontada no coração e caí no chão. Acho que eu morri com tanta emoção. Que vida chata que eu tinha, até que eu vejo um grande clarão que era notável a 100 km de distância e aparece uma entidade na minha frente. Não era nada. Eu falo, você é o Super Saiyajin Infinito. Me ajoelhando ele fala, sim, eu sou o Super Saiyajin Infinito. Meu nome é Yamoshi. Como você viu, você morreu. Eu falo, eu vou para o céu ou para o inferno. Ele fala, você não fez muitas coisas boas na sua vida e nem muitas coisas ruins, por isso vou te mandar para um outro mundo da sua escolha com direito a 7 desejos. Eu ainda surpreso e feliz com um sorriso no rosto falo, muito obrigado. Eu quero reencarnar no mundo de Boku no Hero. Meu primeiro desejo é ter o poder da criação. Segundo desejo é ter as 9 beijos seladas em mim. Meu terceiro desejo é ter a imortalidade de Ban. Meu quarto desejo é ter todos os poderes do Naruto. Meu quinto desejo é ter todos os dojutsus oculares de Naruto. Meu sexto desejo é ter chakra infinito. E meu sétimo desejo é ter a individualidade parecida com a de Almig. Yamoshi diz, vou te dar mais um presente. Como eu gosto de protagonistas over power, eu vou te dar mais uma individualidade. Você conhece o Kaioken, certo? Vou transformar em uma individualidade. Eu falo, muito obrigado. Ele fala, de nada meu filho. Bom, agora vou te mandar para lá em uma época aleatória. Ele estrala os dedos e fala tchau. Assim eu perco a visão por um momento e eu abro os olhos e veria uma escuridão sem fim até que eu vejo uma mão me puxando, e quando a mão puxa completamente eu saio para fora da barriga da minha mãe. Lembrando, minha aparência nessa história vai ser a mesma que o Meliodas de Nanatsu, mas eu não terei os poderes dele, só mesmo a aparência. E logo em seguinte o médico tira outro bebê com cabelos verdes. Médico olharia para os dois garotos, viveria que eu estava com os olhos abertos e daria 2 passos para trás e fala, não é possível. Será que ele nasceu com sua individualidade ativada? E ele veria que o outro bebê estava normal até que a incumidoria acorda e veria seus filhos sendo segurados pelos médicos. Eu veria a aparência dela e penso, ela é a incumidoria. Isso significa que eu nasci na época que o Midoriya nasceu. Significa que ele é meu irmão. Enquanto o médico deixa eu aproxima e entrega eles para ela, que fala, eles são muito lindos. Mas ela vê meus olhos abertos e fala, como ele nasceu com os olhos abertos, não era para estar com os olhos fechados. O médico fala, provavelmente ele nasceu com sua individualidade ativada. Deve ser Super Ki, mas isso é impossível. O médico era para ser impossível mesmo, mas ele nasceu. Médico, qual será o nome? O nome do de cabelo verde será Izuku Midoriya e o nome do de cabelos amarelo será Meliodas Midoriya. Vamos dar um salto na história. Eu e Midoriya nos tornamos melhores amigos inseparáveis até quando ele completa 4 anos. O dia terrível quando ele foi no médico para ver a sua individualidade. Eu também fui no caminho do médico. Eles esbarram com um homem que fala, um médico da individualidade é logo ali, sigam por ali. Então Midoriya fala, muito obrigado, e eles seguem até entrar na sala do médico, que fala, vocês vieram para fazer o teste de individualidade? Inco, sim, vim trazer meus filhos para fazer o teste de individualidade. Doutor fala, então vamos fazer esses testes. Eles fazem um monte de testes com nós até que chega o resultado. Médico, tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual delas você quer ouvir primeiro? Inco, quero ouvir a boa. Seu filho Meliodas Midoriya tem as seguintes individualidades: imortalidade, 9 beijos, Kaioken Oni Fural, poder da criação, Sharingan Mangekyou, Sharingan Rinnegan Supremo e mais alguns poderes que você já sabe. Inco, Midoriya, médico, é impossível alguém nascer com mais de uma individualidade. Como isso é possível? Médico, não sei, também era para ser impossível, mas ele nasceu. Bom, Inco, Midoriya, qual é a notícia? Mal. Médico, com uma voz trêmula, olhando para Izuku. Médico, a notícia ruim é que seu filho Izuku Midoriya não possui uma individualidade. Ele não poderá ser um herói. Inco, Midoriya, não é possível
possível, não tem nada que eu possa fazer ou algo para mudar essa história. Médico, infelizmente, não tem nada. Izuku, olhando para ela, fala: eu posso ser. Sai correndo até o Midoriya, chorando. 2 horas depois, na casa de Midoriya, Izuku estava vendo o vídeo do All Might várias e várias vezes até que Inko ouve um barulho no quarto do Midoriya e decide ir lá para ver o que estava acontecendo. E eu também ouvi o barulho e também vou junto até que nós chegamos na porta e abrimos e vemos Midoriya vendo o vídeo do All Might. Então ele vira e fala chorando: eu posso ser um herói. Mamãe Inko, chorando, vai correndo e abraça ele. Então eu chego perto do Midoriya e falo o seguinte: você pode ser um herói mesmo sem individualidade. O que importa é nunca desistir do seu sonho. Ele começa a chorar ainda, mas com grande sorriso no rosto. Inko, é verdade, você pode ser um herói. Nunca desista dos seus sonhos, não importa se tem individualidade. O importante é ter um sonho. Vamos dar um salto na história para quando Midoriya tinha seus 4 anos numa praça. Bakugo pergunta: qual é sua individualidade? Izuku, ele fala: eu não tenho individualidade. Quando Bakugo escuta isso, ele lança uma explosão na direção do Deku e fala: vou te chamar de o que você está fazendo isso comigo, Kachan. Bakugo iria lançar uma explosão muito mais forte quando ele lança um vulto vermelho passando na frente do seu ataque e gritando Kaioken 5 vezes aumentado, dando um soco no ar que despedaça a explosão do Bakugo. Me manda um mesmo para longe e dava para ver quem era a pessoa que fez isso e o brilho vermelho no seu corpo começa a desaparecer. Izuku VC, está bem? O vulto misterioso diz: isso mesmo, sou eu. Midoriya fala: muito obrigado, maninho. Bakugo fala: seu maldito, como você ousa? Até que ele levanta e me vê e fala: você é o irmão desse fracote do Deku. Mas ele é interrompido por um soco na sua cara que manda ele para uma parede. Que eu falo: não mexa com meu irmão, senão eu irei te matar, liberando minha intenção assassina. Junto com o chakra da Kurama, eu fico com os olhos da Kurama e o manto de uma cauda, metendo medo no Bakugo, que desmaia. Os heróis sentem essa presença assustadora que emanava de mim. All Might, que estava ali perto na sua forma magra, se transforma na sua forma bombadona. Ele chega em menos de um segundo e veria uma criança em forma de raposa e sentiria a intenção assassina dirigida para aquele garoto. All Might, não se preocupe porque eu cheguei. Ele fala isso enquanto dava um grande sorriso. Sua impressão muda para uma séria e fala: quem é você e por que está tentando matar esse garoto? Eu respondo com uma voz sinistra, aumentando minha intenção assassina. Ele atacou meu irmão, que eu poderia fazer ignorado e deixar meu irmão ser espancado por aquele mané. Eu apareço na frente do All Might e acerta um soco no estômago dele, mandando ele para a parede rapidamente. Eu pego meu irmão e uso 10% do Onifural nas pernas e dou um pulo muito alto e consigo percorrer até nossa casa em menos de 10 segundos. Que All Might fala: cadê ele? Pensa, ele deve ter fugido, eu devo ir atrás deles. Mas ele vê o garoto caído no chão. Bakugo, então ele chega perto dele e diz: acorde. Gritando assim, ele acorda e fala: All Might, se sou eu mesmo. Vamos dar um salto na história para o fundamental. Quando o Deku e Bakugo estavam na escola, Bakugo já tinha dado o apelido de Deku, mas ele não fazia tanto bullying com Midoriya, pois ele lembrava da surra que tomou de mim. Eu frequentava a mesma escola do Midoriya, ninguém mexia comigo até um certo dia que acaba as aulas e Midoriya estava vendo seu caderno de anotações até que Bakugo pega o caderno e fala: o que é isso? Anotações de heróis, individualidade. Então eles explodem o caderno. Deku: Bakugo, eu faço isso porque você não tem individualidade. Deku fica chateado e vai embora. No meio do caminho ele passa por uma ponte até que um vilão de Gosma aparece e fala: você será ótimo hospedeiro para mim, irei roubar seu corpo. Um vilão de Gosma fala isso dando uma risada sinistra. Deku: não, por favor. Mas nesse momento o vilão de Gosma começa a sufocar. Ele ia ter um ponto que ele não conseguisse mais respirar, mas nesse momento All Might chega e fala: não se preocupe porque eu cheguei. E ele dá um soco no ar, assim fazendo uma pressão de ar que manda o vilão de Gosma para a parede. Midoriya cai no chão e começa a respirar pesadamente e desmaia com seu caderno em suas mãos. Eu estava observando tudo de cima da escola, pensando: hoje que eu, Midoriya, vai ganhar
sua individualidade. Depois de 30 minutos Izuku acorda com sua visão meio embaçada, mas ele conseguia enxergar a silhueta de um homem e ele fala, se levantando: é você, Almigit? Ele responde: sim, sou eu. Parabéns por ter resistido àquele vilão. Jovem Deku fala: será que você poderia me dar o seu autógrafo? Eu já te dei. Jovem integrando o caderno dele, ele vê na primeira página o autógrafo de Almigit. Almigit: jovem, eu tenho que ir agora. Almigit se prepara para dar um super pulo para o alto, mas Deku agarra o pé dele, assim os dois saem voando. Quando Almigit percebe, era tarde demais. Almigit pousa em um prédio para um fã. Você tá ficando doido? Você poderia ter morrido. Deku: é que eu tenho uma pergunta para você, Almigit. Almigit: pode falar. Jovem Midoriya: bom, eu posso ser um herói mesmo sem individualidade. Almigit fica surpreso e responde: jovem, não é tão fácil como você pensa. Você não pode ser o herói sem individualidade. Eu recomendo que você seja um policial. Mas quando ele iria embora, ele se transforma e volta para sua forma magrela. E Izuku: você não é o Almigit? Quem é você? Ele responde: eu sou sim o Almigit. Ele mostra sua cicatriz e fala: eu só posso ser herói por 3 horas. Foi há 5 anos quando eu lutei com o líder dos vilões. Almigit: jovem, eu tenho que ir embora. Ele começa a descer as escadas. Midoriya, ainda atordoado, fica para trás, pensando: vamos dar um pulo. Ele estava andando na calçada até que ele vê uma explosão. Ele vai correndo lá ver o que estava acontecendo até que ele vê o Bakugo sendo segurado por um vilão de gosma. Pensamentos de Deku: toda a culpa é minha. Quando eu segurei o Almigit, as garrafas a correr em direção do vilão e joga sua mochila na cara do vilão e tenta tirar Bakugo, mas ele só conseguiu fazer Bakugo respirar por um momento. O vilão de gosma volta e tenta atacar Deku, mas Almigit diz: não se preocupe porque eu estou aqui. Smash, acertando no vilão uma corrente de ar que manda o vilão para a parede e fazer ele virar gosma no chão. Deixa Bakugo um pouco machucado e Deku um pouco ferido. Fim. Continua. Meta 30 Like para parte 2.